No episódio de hoje vamos falar sobre APLV e do meu lado está Janaína Salgado, seja bem-vinda. Boa tarde, Mariana. Muito obrigada pelo convite. A gente vai falar sobre um assunto muito importante hoje em dia nas famílias que se formam. É um assunto que eu adoro falar e que se torna cada vez mais importante nos dias de hoje. Muita gente tem dúvida sobre a diferença entre APLV e lactose. E intolerância a intolerância à lactose. Muita gente confunde. Qual é a diferença? Então, na verdade, isso é uma coisa extremamente importante, porque saber essa diferença muda tudo pra gente em relação ao tratamento, né? Porque quando eu estou falando de intolerância à lactose, eu estou falando de uma pessoa que não tem a enzima que digere a lactose, que vem a ser o açúcar que tem dentro do leite. E aí, para essa pessoa, o tratamento é uma dieta sem lactose, sem o açúcar do leite. Quando a gente fala de APLV, a gente fala de alergia à proteína do leite da vaca. Então, a gente não está falando sobre açúcar, a gente está falando sobre proteína. E eu não estou falando sobre intolerância, eu estou falando sobre alergia, que é um outro tipo de reação dentro do nosso corpo. E aí é importante a gente saber essa diferença, porque muda para a gente o tratamento. A APLV, eu tenho que fazer dieta de exclusão de leite e derivados, e não apenas de lactose. Então, os alimentos sem lactose, eles não servem para quem tem alergia à proteína do leite da vaca. Eu preciso de alimentos sem proteína do leite para poder a gente fazer o tratamento correto. Com 1 mês de vida, meu filho foi diagnosticado, com APLV. E eu confesso que, mesmo tendo, assim, na família alguns casos, eu tinha muita dúvida quanto a isso também, sobre essa diferença. Porque vivendo no dia a dia é outra coisa. Sim. Vivenciando isso, a gente tem uma noção maior, de como é delicado, de como é desafiador para as mães. Muitas mães também, quando recebem o diagnóstico, ficam com medo, achando que não tem cura. Essa alergia tem cura? Isso é o dado mais importante, né? Na primeira consulta que eu sempre faço com as famílias, é a primeira pergunta que eles fazem quando a gente identifica o diagnóstico de APLV. Gera uma insegurança muito grande, gera uma angústia muito grande, porque a gente vai, durante o tratamento, trocar o hábito alimentar dessa família, porque muitas das vezes a mãe precisa fazer dieta de exclusão de leite e derivados para continuar amamentando esse bebê, né? E a notícia boa é que a alergia alimentar, na sua grande maioria, tem cura. As crianças até 2, 3 anos de idade, cerca de 80% das crianças adquirem a tolerância à proteína do leite da vaca e vão seguir podendo ingerir a proteína. Eu vejo na minha prática clínica que isso é ainda melhor, né? Eu vejo que quando a gente começa o tratamento o mais precoce possível, por volta de 1 ano, 1 ano e 6, a gente já consegue fazer esses bebês tolerarem a proteína via leite materno e depois a gente já começa o teste de provocação oral para eles e a gente consegue fazer com que eles tolerem também. Uma minoria das crianças ficam para depois. Esse tratamento é individual ou o mesmo tratamento é feito para todos os bebês? Não, é tudo individual. A alergia alimentar é importante a gente entender que não existe um protocolo igual receita de bolo que a gente faz para todo mundo, né? Então, na verdade, existem alguns bebês que toleram a proteína do leite da vaca via leite materno, que a gente não precisa fazer a dieta de exclusão na mãe. Existem alguns bebês que não toleram essa proteína via leite materno e a gente tem que fazer a dieta de exclusão da mãe. Existem algumas crianças que precisam ser exclusos da dieta materna outros alimentos além da proteína do leite, que ele é o mais comum, mas a criança pode reagir a outros alimentos também, né? Então, são tratamentos totalmente individuais que a gente tem que entender como essa criança reage a tudo aquilo que a mãe ingere, principalmente a proteína do leite da vaca. E existe também aqueles bebês que toleram a proteína em alimentos assados, tanto via leite materno quanto para eles depois futuramente. Então, e o tempo dessa tolerância chegar também é totalmente individual, não tem um protocolo, todos os bebês com 1 ano vão tolerar. Não, a gente tem que ir fazendo teste de provocação oral individual naqueles bebês estabilizados para a gente entender a hora que essa tolerância chegou. Então requer um olhar individual e não tem uma fórmula pronta, não tem, né? Tem. E como as mães podem
identificar que o bebê tem essa alergia? Isso talvez seja o assunto mais desafiador do momento, né? Existem alguns sinais clínicos do bebê recém-nascido que são comuns entre a alergia à proteína do leite da vaca e a imaturidade do trato gastrointestinal do bebê, né? Que a gente chama de sinais funcionais do trato gastrointestinal. São sinais que vão melhorando à medida que o bebê vai amadurecendo esse trato gastrointestinal. Mas existe uma diferença muito grande quando a gente está falando de doença e quando a gente está falando de sinais funcionais que são apenas desenvolvimento normal do bebê, né? Então, a gente tem que ficar atento. As próprias famílias, eu recebo muitas mães no consultório que vêm por elas mesmas, entendeu? Que elas, Janaína, isso não é normal. Meu bebê chora 24 horas por dia. Como isso pode ser um sinal funcional? Como isso pode ser um sinal apenas de maturação de trato gastrointestinal, né? Então, o choro excessivo do bebê, cólica excessiva do bebê sem ser a cólica do recém-nascido, que é a cólica, aquela cólica que tem hora para acontecer, que você já espera por ela, que ela tem uma durabilidade naquele dia, depois o bebê consegue ficar bem uma parte do tempo, entendeu? O bebê golfar é normal? É normal, mas aquele bebê que golfa irritado, que sofre na hora de golfar, que vomita em jato, que se irrita na hora de mamar, é um bebê que não está apenas com sinal funcional, é um bebê que está doente, que precisa de ajuda. Outra coisa importante também são os sinais clínicos de refluxo. O bebê, quando nasce, ele tem refluxo fisiológico, né? Que é próprio também. É comum desse período. Próprio da maturação do trato gastrointestinal. Só que o refluxo fisiológico, ele não gera desestabilização no bebê. E o que as pessoas geralmente se confundem é o seguinte: o bebê necessariamente precisa estar vomitando muito. Não. O bebê necessariamente precisa estar perdendo peso. Não. Na verdade, às vezes atrasa muito o diagnóstico porque fica essa ideia, né? Negativo. Não, nem sempre os bebês precisam perder peso, nem sempre os bebês precisam estar vomitando muito. O bebê que ele não tem paz, entre aspas, para mamar, que é uma coisa que ele tem que fazer de forma legal, natural, entendeu? É um bebê que merece cuidado, que merece um olhar. Porque geralmente a manifestação clínica de refluxo, nesse começo da vida, ela não é refluxo como doença primária. Ela é manifestação clínica da alergia à proteína do leite da vaca. Milhões de vezes mais comum do que ser um refluxo como doença primária. Sim. Entendeu? Falando agora como mãe de uma criança que tem a PLV, né? Luiz Otávio. Eu suspeitei porque eu ofereci a fórmula durante a noite e era um reloginho. Todo dia pela manhã ele acordava chorando e era assim, aquele grito. Eu colocava, né, a compressa, tentava dar o peito e até o peito ele não queria. Não queria. Eu dava o Lufital. Então, assim, foi um conjunto, né? Exato. Aquele olhar atento foi quando eu levei, né? E de cara a PLV. E você sabia que aquilo não estava bom, né, Mariana? Que aquilo não estava normal. Como pode um bebê sofrer tanto desse jeito, né? A gente não pode considerar isso normal. Eu acho que normalizaram muito os sinais clínicos funcionais dos primeiros meses do bebê. E eu tenho recebido muitas famílias muito sofridas porque estão esperando isso tudo melhorar, né? E aí vão esperando isso tudo melhorar e não melhora, porque não está tratando, né, a alergia à proteína do leite da vaca. Muita gente questiona, aumentou os casos, né, de alergia ou a gente tem mais informação, esse acesso hoje em dia? Na minha opinião, são as duas coisas que acontecem hoje em dia. A gente realmente tem um boom de alergia alimentar, a gente tem um maior número de casos, né? E o que a gente entende junto com esse maior número de casos é que hoje em dia a gente consegue fazer um diagnóstico melhor de alergia à proteína do leite da vaca, o que a gente não conseguia fazer antes, né? Então, são as duas coisas juntas que fazem com que a sensação é que está muito maior o número de casos de alergia à proteína do leite da vaca, né? Aí as pessoas falam, antigamente não tinha isso. Antigamente pode ser que o número de casos fosse realmente menor do que a gente tem hoje, mas a gente não tinha como identificar, né? A gente não sabia identificar esses casos, a gente não sabia fazer esse diagnóstico, né? Não tinha esse acesso à informação que a gente tem hoje. Não, mas eu vejo, interessante é que eu vejo muito no consultório, quando eu estou colhendo a anamnese das famílias,
Que aí no meio do caminho a avó fala assim, meu filho tinha que tomar leite de arroz quando era pequeno, meu filho tinha que tomar leite de cabra quando ele era pequeno, porque ele vomitava se eu desse o leite normal de vaca, né? Então, tipo assim, e ela não tinha nome para aquele problema, que ela mesma arrumou a solução, tadinha, porque ele vomitava o leite todo, ela foi trocando para poder tentar. Tentativas. Exatamente. E, tipo assim, isso eu ouço muito, 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 entendeu? Ou seja, então existia isso antigamente, claro, né, num número menor de casos que hoje, mas a gente não conseguia identificar, a gente não tinha como saber o que dar nome para essa patologia, né? Tem algum estudo que fala sobre as causas da PLV? Então, na verdade, o que acontece? Não existe nenhuma causa definida, né, pela literatura dos pacientes com a PLV. Então, o que a gente tem de fator predisponente? Primeiro, o fator genético, né, que essa criança ela é predisposta a fazer alergia à proteína do leite da vaca. Inclusive, a gente não tem nada na literatura descrito até hoje que fazer uma dieta na mãe sem proteína do leite, por exemplo, vai melhorar a chance dessa criança não ter alergia à proteína do leite da vaca durante a gestação, né? Então, a gente entende que os fatores predisponentes é o fator genético e o fenótipo, né? Hoje em dia, a gente come de maneira muito pior que antes, né? A alimentação das mães, das famílias, hoje em dia é uma alimentação muito pior que antigamente. Então, a gente acha que isso também tem ajudado a aumentar o número de casos de alergia à proteína do leite da vaca. Então, a gente pode dizer que é a questão da genética. Sim. A alimentação das mães, mas a dieta durante a gestação, ela não é recomendada. Não é recomendada. Isso não, porque tem muita mãe que fica com essa dúvida. Eu faço uma dieta para poder prevenir? Não tem, assim. Não tem nada na literatura. Eu até acredito que eles estão em busca de alguma coisa que possa ajudar a gente, né, a prevenir isso tudo, mas a gente não tem nada declarado na literatura ainda. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é a mãe que tem o primeiro filho com alergia à proteína do leite da vaca, por exemplo. Quando ela fica grávida do segundo bebê e a gente tem uma história familiar de irmão com a PLV, existe uma chance muito grande desse segundo bebê vir com a PLV também, né? É a gente ficar atento na maternidade, por exemplo, a essa primeira fórmula do berçário. Não pode ser de proteína intacta, né? Senão a gente vai sensibilizar esse bebê lá na maternidade logo, né? Isso a gente já consegue ter relatos de que é preciso fazer assim, que assim... Eu já ouvi também de alguns especialistas sobre essa questão do leite na maternidade. Sim. Então, influencia de forma direta? De forma direta, você sensibiliza esse bebê, né? É como se fosse assim, de uma forma mais prática para a gente entender. Eu vou nascer predisposta a fazer alergia à proteína do leite da vaca. Então, as minhas células estão esperando o primeiro contato com essa proteína do leite para que eu possa desenvolver futuramente, né, cada um no seu tempo, os sinais clínicos da doença. E daí, se eu faço essa fórmula de entrada de proteína intacta num bebê que tem um irmão que tem alergia alimentar ou mãe tem uma história familiar muito próxima de alergia alimentar, eu aumento muito a chance dessa criança vir a desenvolver sinais clínicos de alergia à proteína do leite da vaca, porque você sensibiliza, você faz o primeiro contato que é o que o organismo precisa, né? Vamos imaginar que esse bebê nasceu predisposto a fazer alergia à proteína do leite da vaca. E a gente fez fórmula de proteína hidrolisada, parcial, ou a gente fez leite materno exclusivo, né? Que seria o ideal, o melhor dos mundos. E ele tolera a proteína que a mãe come sem problema nenhum. Eu nem vou perceber que esse bebê vai ter alergia à proteína do leite da vaca, né? Porque a gente vai levar esse bebê e daqui a pouco ele adquire tolerância e na hora de introduzir as coisas para ele depois de 1 ano vai estar tudo ok. Então, a gente pula essa etapa, a gente pula esse caminho, né? Que não é um caminho muito leve, porque inclui muitas, igual a gente estava falando no começo, são protocolos totalmente individuais, destinados para aquela criança. A gente vai ter que avaliar como a criança vai evoluir para a gente poder tratar esse bebê. No caso do meu filho, eu acho que 2 fatores contribuíram, assim, demais, que foi a questão da genética familiar
E o leite na maternidade. E o leite na maternidade. Eu só ofereci o meu leite para ele um dia depois do parto. As primeiras 24 horas foi a proteína íntegra. Perfeito. Então, nesse primeiro momento, o que a gente fez com ele? A gente sensibilizou ele, a gente contou para as células do organismo dele que a proteína estava ali e ele já reconheceu aquela proteína para que os próximos contatos fossem desenvolver os sinais clínicos. Muitas mães têm dúvidas também sobre o tratamento. Como que é o dia a dia desse tratamento do bebê? Como que é a convivência ali? Na verdade, uma caminhada, né? Que precisa de muita rede de apoio. Porque é você pegar uma família que tem um hábito alimentar e a gente, de um dia para o outro, por exemplo, trocar todo aquele hábito alimentar da família. A gente pega uma mamãe que na maioria das vezes acabou de ter um bebê, uma mamãe que ainda está aprendendo tudo com a maternidade dia após dia, né? Porque essa história de que nasce uma criança, nasce uma mãe, não existe. Isso é mito. Isso é mito. Elas estão ali aprendendo junto com a criança, né? Tudo novidade, tudo diferente. E de uma hora para outra a gente vai solicitar a elas que elas deixem de comer, na grande maioria das vezes, aquilo que a gente mais tem hábito de comer, né? Então, é um impacto dentro da família, é um impacto pessoal, é um impacto social também, né? Porque a mãe fica muito restrita aonde ela pode ir, aonde ela pode comer. A gente tem crianças graves que reagem a traços de leite, então a mãe não consegue comer coisas da rua. A gente tem que fazer com que essa mamãe faça as coisas todas dentro da própria casa para poder ela se alimentar de forma segura para o bebê não reagir. Então, é um caminho bem difícil da gente organizar, né? Mas depois que a gente consegue organizar, que a gente consegue entender, que as mães conseguem ver essa diferença de lactose com proteína do leite. Então, eu acho que aquele primeiro mês é o mês mais pesado, é o mês da gente sentar e falar, meu Deus, e agora? E agora tem luz do fim do túnel, né? Porque vocês sempre voltam no mês seguinte, todas organizadas, todas bonitinhas, já com a dieta muito organizadinha, quase que 100% todo mundo volta no mês seguinte já muito organizado. E aí, depois disso, a gente seguir, né, prestando atenção nas pessoas que pegam esse bebê, porque o que acontece na grande maioria das vezes também é interessante, essa mãe tá fazendo uma dieta linda. E aí, eu brinco que o mêsversário é o terror. Já aconteceu muito isso comigo. Aí as mães fazem o mêsversário lindo, que a gente quer comemorar cada mês a chegada desse bebê, né? E aí tem coisas que a mãe pode comer, mas também tem as coisas para as outras pessoas comerem. Aí as pessoas estão comendo e ninguém lava a mão, porque ninguém tem esse feeling que a gente tá o tempo inteiro atento, né? E aí pega esse bebê e contamina esse bebê e tô eu atrás da mãe. O que você comeu? O que você tá comendo? E não é nada disso, né? Então, hoje em dia, eu tenho muito cuidado de orientar isso, porque muitas das vezes a gente fica atrás do que a mãe tá comendo, tadinha, e é uma contaminação externa que não depende dela. É bom a gente falar que não é frescura a contaminação cruzada, porque muita gente ainda acha que é frescura da mãe, aquele olhar preconceituoso, e a mãe, tadinha. Isso, tadinha. Essa é a palavra. Ela também tá sofrendo ali por trás, né? E tipo assim, ela vira uma mãe chata, né? Ao olhar de todas as pessoas em volta, e eu ouço muito as mães falarem isso. Ah, Janaína, agora eu sou a chata, tá todo mundo me julgando assim. Acho que é exagero o cuidado. Dizendo que que não tem nada disso, que que tá muito pesado isso, que não pode ser assim, que tem que ser mais leve, mas não é questão de leve e pesado, né? É questão de tratamento adequado, só isso, mais nada. E quanto melhor a gente trata esse bebê, quanto melhor a gente organiza essa exclusão feita nesse primeiro momento, maior a nossa chance de a gente ter sucesso com esse bebê. Sim, você falando, eu lembrando, né, do meu caso no primeiro mês, é mais angustiante, mas a mãe, quando ela vai vivenciando, né, pegando o ritmo, fica mais leve. Isso. E com a rede de apoio também, que é importante. Importante as pessoas da sua rede de apoio acreditarem naquilo que a gente está fazendo, né? Eu acho que o mais interessante é quando você tem um marido, um
um colega, um amigo que faz parte do seu dia a dia e que estão junto com você, né? Que não estão te julgando e que não estão achando que você está sendo exagerada e que entendem o que a gente está fazendo. A gente só está tratando uma patologia. Eu brinco assim, tá todo mundo te julgando, mas como você toma antibiótico todo mês, por exemplo, ninguém tá achando ruim, né? Tá todo mundo achando que tudo bem, né? Tá com pneumonia, vamos tomar antibiótico. Tá com dor de garganta, vamos tomar antibiótico. E tá tudo ótimo, ninguém tá reclamando. Agora, quando a gente vai tratar, né, as pessoas tratar a alergia, que o tratamento dela é excluir esse alimento, é a mesma coisa. Eu tô só cumprindo aquilo que tem que ser feito no tratamento. Os sintomas são diferentes para cada criança, né? Total. Não é padrão. Não. Cada criança vai reagir de uma forma, né? Total. Eu brinco que eu não tenho nenhum paciente igual ao outro. Todas as crianças que adentram a porta de qualquer lugar que eu esteja atendendo é uma criança única dentro da minha vida, da minha caminhada de alergia alimentar. Elas reagem inicialmente de maneira diferente. Elas podem ser IgE mediada, pode ser não IgE mediada, elas podem ser mista, fazer um pouquinho de cada um. O tempo de tolerância delas é totalmente diferente um do outro. Processo de cura, podemos dizer assim. Isso, processo de cura. O tempo da cura, né, é totalmente diferente entre eles. E a dieta materna também, a tolerância via leite materno também é muito individual. A gente não consegue falar, todos os bebês depois de 9 meses toleram leite via leite materno. Não tem como a gente fazer essa afirmação. Alguns toleram muito antes, alguns toleram muito depois, entendeu? É muito individual, muito. O sintoma principal, a gente pode dizer que é a cólica. Tem crianças que têm a dermatite, né? A dermatite não é muito... Na verdade, a dermatite é uma coisa até interessante da gente falar, né? Porque dermatite atópica, ela é separada da alergia à proteína do leite da vaca, né? É uma doença que existe por si só, muito comum nos pacientes com alergia à proteína do leite da vaca, porque é um combo do paciente alérgico, né? A marcha atópica é a primeira manifestação clínica da alergia. Agora, o que a gente tem que ficar de olho é que não é comum que a alergia à proteína do leite da vaca piore essa dermatite. Então, a gente tem que ter um feeling, um cuidado. Por isso que eu fico de diário alimentar com as mães, o tempo todo de olho, porque, na verdade, essa dermatite atópica ela pode piorar por si só. A falta de hidratação, por exemplo, piora a dermatite atópica. E se a gente estiver testando algum alimento em processo de teste de provocação oral, por exemplo, a gente sempre tem tendência de achar que é o meu alimento que está piorando essa dermatite. Então, isso tem que ser visto assim com muito cuidado, com muita observação, para a gente poder não retirar alimentos sem necessidade da vida ou da mãe ou dessa criança, né? Eu sempre tirei também o perfume, né? O cuidado com os produtos. Isso. Porque é importante. Muito importante. Você falou uma coisa importantíssima também, né? A gente ter cuidado com essa pele é fundamental, até para que não haja esse tipo de confusão que eu estava falando aqui agora, né? Então, se eu cuido dessa pele, usando na maioria das vezes gel lavante ao invés de sabonete, fazendo uma hidratação vigorosa dessa pele e não deixando com que as coisas externas atrapalhem a minha dermatite atópica, eu tenho uma chance enorme de não ter confusão na hora do meu teste de alimentos, né? E eu levo um bebê saudável da parte da pele, né? Que é menos um problema na nossa vida. Então facilita para esse olhar, né? Fazer muito. A anotação do que come, né? Muito. Porque se a criança ela reage, a mãe tem como ela recorrer ali. O que eu comi de diferente. Então ela consegue identificar e facilita no processo. Na verdade, eu brinco toda vez e eu vou levantar essa bandeira para sempre, que a minha maior ferramenta de diagnóstico, de tratamento e de cura é o diário alimentar. Sem ele a gente não consegue andar. Aí eu falo que a alergia alimentar é muito minha cara, porque eu tenho toque de organização. E eu vejo que quanto mais organizado está o tratamento, quanto mais organizada a mãe está naquele momento vinculada com esse tratamento, melhor fica tudo, flui de maneira muito mais leve. Igual você falou, a criança reagiu. Quando a gente fala de reação não IgE mediada, a criança pode reagir de 2 horas até 72 horas depois que eu comi o alimento. Então, olha a importância de eu ter esse diário alimentar na minha mão. O que eu comi ontem? Se você me perguntar, eu não sei.
Eu não faço a menor ideia o que eu comi ontem, por exemplo. Dificilmente pode ser que eu lembre que eu comi hoje. É super normal, né? Esquecer. Não tá, você não tá preocupada com isso, né? E aí o diário alimentar, ele facilita porque a gente começa a ver todas as vezes que eu como ovo, o meu bebê piora. Então a gente vai ficar de olho nesse ovo, né? Porque a alergia não IgE mediada, ela não tem nem exame para poder guiar a gente. É uma observação puramente clínica. É um diagnóstico puramente clínico, um acompanhamento puramente clínico. E como é que eu vejo se essa criança está curada ou não? Através da clínica também, através do teste de provocação oral, né? Então, é todo um tratamento baseado na observação clínica. Veja só como vocês são importantes no tratamento. Sim, eu lembro que no primeiro mês eu fiquei um pouco perdida, vamos dizer assim. Só que a mãe vai se encontrando, né? Vai. E eu lembro que quando eu comia algo e eu esquecia ou não sabia que tinha o leite, ele reagia, chorava de dor. O sentimento de culpa, gente, é algo terrível. A vontade da mãe é chorar junto. Porque é muito louco, porque era algo que a mãe estava acostumada a comer. Sim, perfeito. E ela passa a se sentir culpada porque ela não pode comer determinado porque aquilo vai deixar o bebê sentir mal. E, na verdade, eu acho que é esse sentimento que levam as mães a fazer cada vez melhor essa dieta, né? Para que não surja dentro do coração nenhum sentimento. Ah, o meu bebê está passando mal nesse momento porque eu comi alguma coisa, né? Eu acho que isso leva as mães a terem um compromisso muito grande com essa dieta e cada vez melhor. Eu vejo que isso está cada vez melhor dentro das famílias. E graças à informação também, a gente tem mais lojas que vendem produtos sem leite, né? Produtos veganos. Receitas também. Gente, eu lembro que eu aprendi a fazer um bolo de... Eu nunca vou esquecer disso, porque marca a vida da mãe. Um bolo de goiabada. Não tinha leite, gente. Tinha água. Era goiabada, era água, era o trigo, todos os ingredientes, menos o leite. E era bom, e não era ruim. Pois não era ruim. Exatamente. Então, assim... E eu fico pensando nas mães de 10 anos atrás, né? Acho que elas sofriam mais. Sim. Hoje em dia a gente tem uma gama enorme de produtos, né? A gente tem até aquelas fábricas que já são montadas, que nunca foi nenhum alimento com leite lá, né? A gente tem padarias e isso ajuda muito a vida da mãe. Porque óbvio que em algum momento vai te dar vontade de comer alguma coisa, né? E aí você ter a oportunidade de ter esse produto sem leite para poder naquele momento resolver é bem importante. O primeiro ano de vida do bebê já é assim algo delicado, porque a mãe ela tá vivendo para cuidar da criança, porque são várias fases que mexem com o bebê, com a mãe, e precisa desse olhar mais atento. Mas quando tem assim um profissional, né, que acompanha de perto, é importante. Eu acho que isso faz diferença, Mariana, muito. E é necessário esse acompanhamento todo mês, né? Nesse primeiro momento o acompanhamento nos primeiros 8, 9 meses de vida, até a gente acabar aquela primeira parte da introdução alimentar, tentar colocar as proteínas alergênicas o quanto antes para testar para o bebê, fazer isso dentro da janela imunológica, esse acompanhamento fica bem mais pertinho, né? Daí quando a gente começa a fazer a provocação oral, na tentativa de avaliar a cura, por exemplo... Aí que passa mais o acompanhamento, porque a gente vai transitando devagarzinho o leite, e aí demora um pouquinho mais. Mas esse comecinho, até porque é importante a gente saber se a gente está no caminho certo, né? A gente saber se esse bebê está ganhando peso, se esse bebê está desenvolvendo o cognitivo direitinho, se esse bebê está crescendo bem, se esse bebê está indo direitinho no aspecto geral da criança, né? A gente fala de APLV, a gente fala de sinais clínicos do trato gastrointestinal, muitas vezes, mas a gente está falando de um bebê como um todo, né? E a gente precisa avaliar se essa mãe está indo bem também, né? Eu brinco que, na verdade, toda vez que eu vejo um bebê na minha frente, eu nunca posso esquecer que tem uma mãe por trás dele, né? E eu preciso saber se essa mãe tá comendo direitinho. Eu preciso saber se essa mãe tá emagrecendo. Eu fico atrás de vocês. Algo que eu tinha muita dúvida sobre os rótulos. Sim. Porque nem sempre... Eles são claros, né? Sim. Muita gente tem essa dificuldade de olhar e saber, será que eu posso, não posso? Eu tinha muita dúvida sobre o rótulo, né? E tinha ali escrito, pode conter leite.
A criança que tem a PLV e a mãe lactante, quando vem escrito pode conter leite, ela pode? Então, aí isso depende de criança, de bebê para bebê. Vai depender da criança. Exato. Não é padrão. Não é padrão. A grande maioria das crianças tolera o pode conter. Porque o que o pode conter significa? Que esse alimento foi fabricado numa mesma máquina, no mesmo maquinário, né? Que foi fabricado um alimento que tem leite. Não é que esse alimento tem leite na receita, né? Ele pode estar contaminado com leite. Então, a grande maioria das crianças toleram que a mãe coma esse pode conter leite. Mas a gente vai ter que testar, não tem como a gente dizer isso. Eu lembro que eu deixava de comer, né? Eu podia, mas eu confundia. Aí, depois de um tempo que eu fui, né, aprender esse mesmo. Esse comecinho é difícil. É confuso. É confuso. E quando você passa a entender, você pode dizer isso de propriedade. Quando a gente passa a entender a alergia alimentar, a gente passa a viver a alergia alimentar, é muito mais leve do que aquela angústia do começo, né? Porque aí eu brinco que vocês ficam PhD em alergia alimentar. Porque vocês começam a ler, vocês começam a entender da doença, aquilo começa a fazer parte integral da vida de vocês. E fica muito melhor o caminho. Fica muito mais leve, né? E, tipo assim, o tratamento é feito de maneira muito eficaz também. Vocês começam a tomar conta das pessoas que estão em volta, tomar conta daquilo que vocês estão comendo mesmo na rua, por exemplo, entendeu? E aí a eficácia do tratamento é muito interessante, muito grande. Acaba contribuindo também para a alimentação mais saudável da mãe, né? Nesse período. Ah, muito. Porque o que a mãe come influencia direto no bebê, né? Que tem a PLV e a mãe lactante, né? Que passa através do leite. Isso. Eu falo que a alimentação fica perfeita, né? E quando a gente tem uma criança, por exemplo, de 3 anos, que adquiriu a cura, e aí a gente vai liberar a dieta dessa criança. Aí eu fico sofrendo, porque essa criança come tão lindo. E depois que eu liberar essa dieta, meu Deus do céu. Comer outras coisas. Aí a mãe fala assim, Janaína, não vou contar pra ninguém. Vou ficar segredinho nosso. É até estranho a sensação, porque eu confesso que quando foi liberado, né, para eu comer assados, produtos derivados, eu me sentia culpada por estar comendo algo que eu podia, porque para mim já não era algo comum. Entendi. Eu fiquei meses sem comer, sem poder comer algo. Eu lembro que no início era muito angustiante, porque eu olhava a pessoa comendo e eu sentia vontade. Depois de um tempo... Isso vai melhorando? Eu conseguia, assim, olhar a pessoa comendo e... tudo bem, não era tão... Não era tão angustiante, sabe? Mas o início é doloroso, mas passa. Passa, exatamente. Isso daí. E aí depois não é tão desesperador assim, né? Na hora que a gente libera já não é tão importante assim naquele momento, né? Sim, não é fácil. Não é fácil porque a pessoa que gosta de doce, então eu sempre gostei muito de doce, então assim, o doce acaba sendo um acalento. A mãe que tá ansiosa, se ela tá estressada nesse período, sobrecarregada, sem dormir. Imagina, você não tem... Aí tira tudo de você. Não é fácil, mas a gente pode buscar outras alternativas. Né? Exato. Tem como, né? É mais difícil, eu entendo. É confuso, porque a gente acaba tendo que fazer muita coisa, né? Não dá para comprar tudo, né? Mas tem jeito, dá pra gente fazer, né? Eu brinco que dá pra ser feliz no caminho, não é um caminho só de tristeza, um caminho... E é muito legal fazer, tipo assim, eu brinco que eu adoro falar sobre alergia alimentar, porque é muito bom você falar sobre algum problema de saúde que tem cura, né? Algum problema de saúde que a gente pode dizer pra mãe que a grande maioria das crianças ficam bem. E isso é muito gratificante pra gente que tá do lado de cá, entendeu? É bem interessante falar sobre isso, é bem legal acompanhar vocês, porque eu acompanho toda feliz também, porque daqui a pouco eu vou olhar para vocês e falar, pronto, mamãe acabou, vocês estão de alta, tá tudo certo, pode comer o que quiser. É um alívio, né? A criança que tem a PLV, ela tem mais tendência a ter outros tipos de alergia à banana, ao ovo? Sim, na verdade a criança ela pode reagir a qualquer alimento, né? O que a gente tem mais comum é que ela reaja à proteína do leite. Ele é o alimento que a porcentagem enorme maior que os outros todos. Mas existem uma pequena porcentagem dos bebês ou crianças ou adultos que fazem alergia alimentar múltipla, ou seja, reage à proteína do leite da vaca
e a outros alimentos também, né? Aí a gente tem uma ordem de alimentos bem alergênicos, que é leite, soja, ovo, frutos do mar, amendoim. Criança um pouco maior, corante também é muito comum. Mas também eu tenho paciente que reage à abóbora, paciente que reage a arroz, paciente que reage a chuchu, que são alimentos que a gente imaginaria que fosse extremamente pouco alergênico. Se evitar esses alimentos na primeira idade, isso diminui a chance da criança ter esse tipo de alergia ou não? Não tem nenhuma ligação. Não tem nenhuma ligação, muito pelo contrário. O que a gente tem na literatura é que a gente precisa fazer esses alimentos alergênicos dentro da janela imunológica para que eu tenha menor chance desse bebê reagir a esses alimentos. Então, a janela imunológica é um período que vai de 6 meses a 9 meses do bebê, que é exatamente onde a gente começa a introdução alimentar. E a gente precisa. Aí, quando eu começo a introdução alimentar com banana, a mãe fica, uai, a banana é muito alergênica, como assim eu vou começar por ela? Sim, a gente vai começar por ela, porque a gente precisa testar os alimentos mais alergênicos, né? Aí, a gente vai fazendo a segunda etapa, a gente faz ovo, carne, peixe, que são proteínas alergênicas também. E a gente precisa fazer isso dentro da janela imunológica. E isso já tem estudos sobre isso que reduz drasticamente a chance da criança reagir a esses alimentos futuramente. Então, a fase da introdução alimentar também é uma fase delicada, porque não vai ser aquela fórmula pronta. Tem um olhar mais individual, né? Isso, perfeito, mamãe. Janaína, você disse que a grande maioria das crianças só reage à proteína do leite. Sim, mas eu não posso garantir que todas as crianças vão reagir só à proteína do leite. Então, a gente tem que fazer uma introdução alimentar onde a gente coloque todos os alimentos, consiga fazer com que esses alimentos sejam testados dentro da janela imunológica, mas a gente tem que fazer uma introdução alimentar com observação clínica. Lembra que eu falei? O diagnóstico é observação clínica, o caminho do tratamento é observação clínica e a cura também é observação clínica. Eu lembro que eu falando, né, com pessoas próximas, que eu descobri, né, que meu filho estava, né, tinha PLV, e as pessoas, como que sabe? Não fez o teste ainda? Como que tem certeza? Aquele questionamento. Então, vamos falar de exame? Exame é uma coisa importante. Sim, eu ia mencionar. Exame, eu fico todos os dias desenhando, mostrando para as pessoas, e exame é uma coisa extremamente importante. Então, vamos fazer um resumão aqui de exame que eu acho que vai ser fácil todo mundo entender. Primeira coisa, eu tenho 2 tipos de alergia. Eu tenho alergia IgE mediada e alergia não IgE mediada. Alergia IgE mediada, eu consigo ver exame positivo. Porém, o exame positivo, ele só significa sensibilização. Eu tenho IgE positivo para ovo. Eu como ovo e não tenho nada. Beleza, meu IgE é só sensibilização e eu não tenho alergia a ovo. Agora, alergia não IgE mediada. O exame vai vir negativo de todos os alimentos não IgE mediados. Então, meu exame é negativo para ovo, porém, todas as vezes que eu como ovo, eu tenho reação. O que significou o exame? Nada. Então, viu que a observação clínica é o meu padrão ouro para fazer diagnóstico de alergia alimentar. Janaína, vamos pedir um exame para um bebê de 4 meses para a gente ver se ele tem IgE positivo para leite. Mudou alguma coisa na minha observação clínica? Eu saber se tem IgE positivo ou não? Nada. Quando que se faz necessário a gente saber esse IgE de maneira importante, né? Quando a gente vai fazer o teste de provocação oral para as crianças, por exemplo, é importante eu saber se essa criança é IgE mediada ou não IgE mediada. Porque se ele for IgE mediado e ele tiver um IgE muito alto, eu não posso provocar essa criança em casa, eu preciso provocar ela dentro do ambiente hospitalar, porque a criança IgE mediada, ela tem risco de fazer reações anafiláticas e a gente tem que cuidar desse teste de provocação oral dentro do hospital. Então, esse IgE, ele se faz necessário principalmente nesse momento, porque se eu tenho uma criança IgE negativo, não mediado, ou com IgE baixo, eu posso provocar essa criança orientada da forma que a gente provoca todas as outras, entendeu? A criança só pode fazer o teste com 1 ano? O ideal, na verdade, é que a gente faça o teste, o IgE da criança, depois de 8 meses de vida, né?
E se for necessário, tem criança que com 8 meses ainda não é necessário, porque pensa só, eu tenho um bebê que a mãe tá provocando com assados com leite. Toda vez que a mãe come assados com leite, a criança reage. O que o teste vai mudar na nossa vida nesse momento? Nada. Se ele vier negativo, a criança está reagindo, eu vou continuar excluindo essa proteína. E se ele vier positivo, a gente já está sabendo que a criança está reagindo, entendeu? Podemos dizer, então, que é uma confirmação do que já é confirmado, do que já é confirmado clinicamente. Então, a gente pode falar assim, ó, para resumir tudo. Diagnóstico padrão ouro de alergia alimentar, clínico. Observação clínica. Então, que horas que eu posso dizer que eu tenho alergia alimentar? Que horas que eu posso dizer que um bebê tem alergia alimentar? Quando a gente clinicamente consegue entender que quando a criança ingere aquele alimento, seja ele diretamente para a criança, seja ele via leite materno, a criança tem reação clínica. Esse é o padrão ouro. E o teste de provocação oral, que é isso que a gente está falando, ele serve tanto para diagnóstico, quanto ele serve para a gente avaliar a cura, né, da criança. Porque é com ele também que a gente vai fazer lá na frente para poder avaliar a cura. Então, esse olhar clínico, a gente pode dizer que é mais importante do que... É o mais importante de todos. O teste. É o mais importante de todos. Por isso que eu falo que a minha ferramenta principal não é o IgE da criança, não é o exame de sangue ou o exame de contato, nada disso. Minha ferramenta principal de diagnóstico é o diário alimentar. É o que vocês trazem para mim do dia a dia desse bebê, de acordo com o que ele reagiu. E a gente falou, né, sobre a questão da contaminação cruzada. É importante ter esse diário para a gente saber. É a alimentação? É a contaminação cruzada? Perfeito. Porque uma criança pode reagir, né, a ter essa contaminação cruzada e outra não. Exato, pode, exatamente. Eu posso ter um bebê que eu comi alguma coisa com leite, peguei esse bebê e não vai acontecer nada com ele. E tem bebê que reage. Eu já tive criança, por exemplo, que reage pelo cheiro. São crianças graves, não são comuns, mas existem essas crianças. Eu já ouvi relatos que a garganta fecha, isso? Faz reação anafilática. Entendeu? Tem criança que a gente tem que construir uma outra cozinha dentro de casa. Eu tinha 2 meninas de paciente, uma não era PLV e a outra era. Elas não podiam tomar café da manhã juntas. Elas passaram anos da vida delas tomando café da manhã separadas, irmãs, porque uma não podia ficar no mesmo lugar da outra. E agora tá tudo bem, elas já tomam café juntas. Então até o cheiro influencia, né? Dependendo. Não é comum, são crianças que são mais raras, são quadros mais graves, entendeu? Mas existe essa possibilidade. E aí, por isso que a gente bate o tempo inteiro, né? A observação clínica, a gente entender quem é essa criança, como que essa criança se comporta. É o tempo inteiro a gente vigiando o comportamento único e exclusivo dessa criança, que vai ser dele, né? É importante a gente falar também sobre o leite, porque a amamentação é algo polêmico, porque tem mães que podem amamentar, outras mães não podem. E tem mães que não quer. Não. Isso deve ser respeitado. Concordo plenamente com você. Tipo assim, eu sou pediatra e eu levanto a bandeira do leite materno. Eu acho que isso é uma coisa indiscutível. A gente não tem nem que entrar nessa discussão, né? Todo mundo sabe a importância do leite materno. Só que eu trabalho com as famílias que não é eu saí da maternidade, dei leite materno, deu tudo certo, eu tô aqui linda, maravilhosa para te contar que eu tô fazendo aleitamento materno. As minhas mamães são vocês, que precisaram fazer esse aleitamento materno, que precisaram fazer dieta, que precisaram aprender a ser mães nesses primeiros momentos todos. E aí eu tenho mães que chegam para mim e falam: Janaína, eu não consigo fazer essa dieta. Não consigo. Eu já tentei, eu não tô dormindo, eu não tô conseguindo cuidar do meu filho, eu choro o dia inteiro. São vários fatores, o psicológico, né, que conta muito. Exatamente. E aí a gente tenta até o último segundo, só que eu preciso respeitar os limites individuais de cada um. Eu tenho mães que levam a dieta numa boa e que tá tudo bem, a gente vai seguindo até a hora que for necessário. Eu tenho mães que têm os limites individuais diferentes. Então, essa ideia de olhar para a mãe que está do lado de lá é muito importante. Quem me dera se todos os profissionais de saúde pudessem olhar para a mãe também, entendeu? Sim. Na verdade, ela existe, ela é parte do seu tratamento e, aliás, ela é parte primordial do tratamento naquele momento.
Então, se eu não olhar para ela, se eu não acolher ela, se eu não acolher o limite individual dela, eu também não estou sendo boa para aquele tratamento, entendeu? Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser impulsionada, ela precisa ser cuidada, eu preciso incentivar ela, mas eu também preciso saber a hora de respeitar o limite individual de cada mãe, né? Sim, é importante a gente falar também que várias famílias não têm condição de comprar os leites, que não são baratos, são caros. São formas caríssimas. Sim, é um tratamento oneroso demais. E dependendo da renda familiar, essas mães, ela tem direito. A prefeitura deve oferecer esse leite. Sim. Então a mãe deve buscar essa informação, né? Dependendo da cidade que vive, ela deve correr atrás. Existem cidades que têm programa, né, de leite, como o caso daqui de Campos, por exemplo. Existem cidades que não têm programas, mas a gente consegue, a gente abre processo e a gente vai atrás, porque é um tratamento oneroso para a grande maioria das famílias. Vai pesar e vai pesar muito, porque eu tenho mães que não é que não querem, elas não conseguem fazer leite materno, né? Na verdade, elas não conseguiram fazer leite materno. Então, essa criança mama pura e exclusivamente fórmula. Então, é uma quantidade de fórmula muito grande por mês, né? Não é questão do querer, porque nem sempre a mãe, ela consegue, ela pode. Perfeito, né? Não é por tudo vários fatores. Vários o leite fatores. pode secar, ela pode não conseguir fazer a dieta, que não é algo simples. Não. Às vezes a pessoa olhando, né, de fora tem essa visão, né? Mas a gente que está lá dentro, que está vivendo o dia a dia com as mães, a gente entende que é totalmente plausível de aceitação essa mãe dizer e falar, não consigo. E o fato dela não conseguir, o que desespera ela mais ainda? Ela não consegue, ela acaba errando, a criança acaba sofrendo muito e ela tá nesse ciclo vicioso, entendeu? E daí ela vai ficando muito mal e eu preciso de uma mãe muito bem para poder crescer. O tratamento acaba sendo mais longo. Longo, exato. Oneroso para o bebê, oneroso para a mãe. Não tem ninguém bem nessa história, né? A gente não está tratando, entre aspas, né? A gente só está deixando ela sofrendo, criança sofrendo. Eu já ouvi, né? As pessoas falam sobre o aleitamento materno. Sim. Das crianças que têm a PLV. Esse aleitamento, ele ajuda na cura? Sim. Ou isso é mito? Sim, não, é importantíssimo. O leite materno é importantíssimo para tudo, né? E não seria diferente com a PLV. Com certeza, se a gente puder escolher, se dependesse só da minha vontade e da vontade da mamãe que está na minha frente, a gente com certeza optaria em 100% das vezes por fazer aleitamento materno exclusivo. Eu gero N benefícios com isso, entendeu? N. O problema todo é que não depende só da nossa vontade. Sim, né? Não depende só da vontade da mãe. Não. E a maioria delas tem, ao contrário do que todo mundo pensa, a maioria delas tenta, a maioria delas tem vontade que isso aconteça, entendeu? Isso é real, isso é fato. Eu sempre falo que é o instinto da mãe, né? Mesmo cansada, a gente tem essa coisa essa vontade de ser tentar até ali, ó, até o último até conseguir. Isso, Por isso que a gente consegue as coisas, porque a gente tenta várias vezes. Eu também acho. E acho que esse instinto é muito importante nesse momento, né? Na realidade, a grande maioria consegue fazer, né? Justamente porque tentou uma vez, 2, 3 e consegue. Você gostaria de mandar algum recado para as mamães para deixar mais calmas? Então, na verdade, eu gosto sempre de falar com as mães que, embora esse diagnóstico gere uma angústia muito grande no começo, a caminhada pode ser leve e existe luz no fim do túnel. A grande maioria das vezes eu vou olhar para a cara de vocês daqui um tempo e vou falar, pronto, mamãe, acabou nossa caminhada, tá tudo certo, chegamos na cura. E isso é muito frequente no meu dia a dia e talvez por isso que eu olhe tanto com carinho para esse caminho, né? Na tentativa de fazer com que vocês entendam que existe uma luz, existe um final. E isso é muito maravilhoso. Sim, não é exagero, gente. Não é. Eu tô aqui hoje como jornalista, eu tô como mãe. E assim, por experiência própria, eu sou muito grata, né, a minha irmã, que ela me ajuda bastante. Eu perdi minha mãe durante a gestação. Minha sogra, que ela aprendeu muitas coisas ali do meu lado, porque ela não sabia, né? Então, assim, ela foi aprendendo aquele olhar
coisas simples no dia a dia que ajuda, é fazer aquela comida separada para a mãe. Sim. Então, assim, ajuda e muito. A rede de apoio, talvez. Apoio. Seria uma parte da minha prescrição, né? Se eu pudesse, na primeira consulta, escrever assim, qualquer coisa, gritar Tia Jona, e embaixo colocar, grite sua rede de apoio, tenha uma rede de apoio, que eu acho que isso também muda muito o caminho de vocês, né? Igual você falou, a maioria das mães, por exemplo, não tem tempo nem de fazer uma comidinha para elas, tadinhas. Aí elas acabam tendo que pedir na rua e aí contamina pela comida da rua, entendeu? Então a rede de apoio conta aí muito. Eu queria botar ela na minha receita. Sempre, né? Se a pessoa, se ela pode, né, ter esse cuidado, isso, né, ter essas pessoas. E treinar essa rede de apoio também, né, Mariana? Tipo assim, mostrar para elas que aquilo não é exagero seu, que aquilo não é coisa da sua cabeça, que a gente não tá inventando nada, que a gente tá querendo cumprir com aquilo que tem que ser feito. Sim, eu confesso que no início, logo após o parto, né, nos primeiros meses, né, a questão da superproteção, né, sim. De querer abraçar o mundo, né, com as duas mãos, só que não é possível. Não é. Vai chegar um momento que a gente vai precisar da ajuda de outras pessoas. É importante. E eu acho que chega esse momento que todas as mães entendem isso, né? E aí você começa a designar a função. Ainda bem que quando você olha para o lado tem alguém, né? Sim. Isso é muito bom. Eu quero agradecer pela sua participação, que foi de extrema importância. Eu fiz várias perguntas, assim, algumas eu já sabia, mas a minha missão aqui era justamente as outras pessoas, passar a informação e ajudar outras mães que estão tanto no diagnóstico, lá no início, ou já estão no meio do caminho. Exatamente. Ou aquelas que já acabaram, né? Sim. E podem contar que realmente a luz existe e que dá tudo certo e que vai ficar tudo bem na grande verdade. Eu sigo ansiosa, esperando meu momento. Vai chegar! Que vai chegar! Eu tenho certeza disso, vai dar tudo certo. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, a gente ajuda uma grande gama de crianças que precisam apenas de informação. Informação, que é muito importante. Importante. É isso, pessoal. A gente volta com outros episódios do Maternidade Real.